Olá, Amadeu. Boa tarde novamente. O que houve foi uma proposta do Itumbiara, um clube de Goiás, que seduziu o técnico Riverino e ficou um ressentimento com a diretoria do Galo, porque os diretores ficaram sabendo através da imprensa de que ele deixaria o comando do time após uma vitória num Rivengo, né? Uma coisa até incomum. Normalmente o técnico se despede em derrota. Ele se demitiu após uma vitória. A gente passa a conversar com o diretor do River, Eliseu Aguiar. Como é que a diretoria recebeu esse comunicado? Boa tarde. Boa tarde. Na realidade, nós fomos surpreendidos, né? Eu, inclusive, ia para uma reunião de diretoria em outro local, ontem, por volta de 5, para nos anunciar, para nos avisar, depois de um Rivengo, próximo de um jogo importante pela Copa do Nordeste contra uma equipe fortíssima, que é o Sport Recife, um time de primeira divisão. Então, assim, nós lamentamos o posicionamento dele em relação a isso aí, mas... Agora a questão, diretor, e o contrato dele não tinha nenhuma amarra? Não, o contrato dele, na realidade, não havia sido assinado, ele tinha consciência disso, porque tinha uma cláusula que para nós era inédita para o River, porque o que a gente acerta as premiações dos jogadores e da comissão técnica? A gente acerta um bolo todo, a gente define um valor e é um todo. E ele queria que isso fosse feito de forma separada. Eu já, inclusive, acertei com os atletas. Valor diferenciado. Ele queria um valor, inclusive, além da nossa realidade. Eu não poderia ser irresponsável de tentar assumir uma responsabilidade sozinho. E marquei essa reunião de diretoria para a gente tratar deste assunto e fomos surpreendidos. Mas a alegação dele, na realidade, por exemplo, o que tinha sido acordado de salário, ele recebeu. O que foi pontuado no contrato, embora não estivesse assinado, porque para nós da diretoria do River, palavra vale, né? E na realidade nós estávamos honrando e só tínhamos esse ponto de divergência que a gente precisava, em sintonia com toda a diretoria, definir, e ele sabia disso, né? Mas aí eu acho que o que ocasionou a sua saída de fato, já que ele confessou que há 10 dias vinha tratando o assunto com o Itumbiara, foi exatamente uma proposta muito melhor, certamente, para que ele pudesse deixar o River. E nós lamentamos porque há 10 dias atrás ele poderia ter comunicado isso para nós, para que nós pudéssemos já estar com o treinador à altura de poder assumir o River diante do esporte. Chega um novo nome já hoje à tarde para comandar o Galo? Não, veja bem, nós estamos agora corrigindo uma falha, né? A gente vai ainda aprendendo no futebol. Nós temos que ter alguém da comissão técnica que possa ter, em uma eventualidade, assumir o River. Então o River está contratando um cidadão por nome Capitão, ele foi jogador do Fluminense, foi jogador do Grêmio, do Bahia, do Remo, do Náutico, e ele trabalhou conosco em 2014 aqui como auxiliar técnico do Flávio Barros. E dentre todos os que passaram por aqui, ele fez um ótimo trabalho como auxiliar. E a diretoria achou por bem trazê-lo. Ele vai ser efetivado como auxiliar técnico do clube e interinamente ele vai comandar o River amanhã. Nós já estamos trabalhando alguns nomes de treinadores para a posterior apresentar para a imprensa e também para a torcida riverina. Dá para revelar já algum nome aí? Não dá para revelar, porque na realidade as negociações elas ainda estão muito no nascedouro, mas nós estamos trabalhando sem assodamento para que a gente possa, no momento certo e de maneira bem tranquila, a gente resolver colocar para a turma, para a torcida principalmente, o nome do treinador, mas com muita cautela para não errarmos. Alguma pergunta do estúdio, Amadeu? Era essa que você fez, que a torcida quer saber quem vem. O interino fica contra o esporte, mas a torcida quer saber quem vem. O Eliseu já desconversou aí, não adianta, né? Muito obrigado, viu? Obrigado ao Thiago e ao presidente Eliseu Aguiar. Aliás, nós temos aqui um tricolor ilustríssimo, Sou riverino. E tricolor da vida toda. Mas nunca misturei as coisas. A vida toda torceu pelo River. E ele Oi, papai. Agora você ouviu a explicação aí do Não, Zé mas eu Teodoro? acho que falou-se Josué Teixeira, que treinou o River já. Foi dispensado porque foi participar de uma farra aí e mandaram embora. Foi participar de uma farra e mandaram embora. Até eu acho que o treinador pode fazer uma farra na semana de folga. Com os jogadores? Não sei se será com os jogadores. Sei que ele foi farrear. E foi demitido, é um bom treinador. Agora, o cara fala, Boiadeiro tá preso, rapaz. Boiadeiro tá preso, assassinou a namorada. Quem falou em Boiadeiro? Não, um amigo meu perguntou assim, rapaz, aquele Boiadeiro tá na cadeia, rapaz. Não, mas o cara pode soltar pra ele vir pra cá? Não tem como, tá preso porque matou a namorada. Mas o Boiadeiro não era técnico, ele era
coordenador técnico. Sim, mas o cinegrafista aqui, o Coronel Cunha, ele não sabe quem é boiadeiro. Então o boiadeiro é aquele que veio pra cá, se escondeu aqui, a justiça descobriu, ele tá veio preso. Trabalhar, cara. Sim, mas ele matou uma pessoa. Sim, você não pode ficar impune. Eu tô dizendo que ele não era treinador, ele era do departamento de futebol. Rapaz, mas eu perguntei do Zé Teodoro. O Zé Teodoro foi no boiadeiro. Zé Teodoro foi pra Goiás, que é a terra dele. Ele, na minha opinião, foi irresponsável, porque ele devia ter chamado o presidente do rival. Presidente, eu não vou ficar. Isso há 10 dias é como você namorar escondido. Namorar escondido, aí descobre, aí a confusão que dá depois aí. Grande, hein? Então é isso aí, né, Galego? Só um pouquinho aqui. Quando a gente namora escondido, dá confusão, dá? Dá, quando a mulher descobre que você tá namorando, você é casado. Como a confusão miserável. Não, mas como é? Você fica... Como é que você fica? Não, rapaz, é um negócio que... Amadeu, não é bom de se lembrar, não. Não, você fica... Amadeu, ele tem. Não, você fica... Aquele negócio... Amadeu, ele tem. Não fica, é coisa complicada e principalmente quando o cara tem uma certa idade, não é meu caso, claro. Que você... Não, falando sério, que é só tomar seu dinheiro, meu amigo. Galego, vamos mudar de assunto. Não, vamos ver comigo, não. Eu tô dizendo que é igual namoro escondido. Olha, a confusão é grande. Olha, Galego, acabo de receber aqui, acabo de receber pelo WhatsApp. Oi, papai. Uma mensagem dele mesmo. Oi, papai. Tá acompanhando o programa, seu menino, seu filho Herbert Henrique, profissional. Peraí, calma aí. Ele está dizendo... Olha, papai, agora o Flamengo vai. Vai pra onde? Vai pra onde, Everton? Emitiu 5. Afastou 4 jogadores. Sim. Ele deu aqui os nomes, ó. Marcelo Macedo. Joga nada. Kleber. Também não joga nada. Léo Franco. Também não joga nada. André Morosini. Joga nada também. É zagueiro. Então são 4. É um atacante, 2 meio-campistas e um zagueiro. Os 4 foram afastados. Não vão fazer falta. Porque são 4 canelas de pau. A verdade tem que ser dita. Não, a verdade tem que ser dita. O futebol do Piauí, rapaz, melhorou muito com a situação do River. Galego, o pastor está perguntando aqui se o Augusto, que é esse que perdeu esses gols aí, foi o Augusto, né? Se esse Augusto foi afastado. De acordo com o Herbert, não. O Augusto fica. Se eu fosse presidente do Flamengo, eu mandava ele voltar a pé para a terra dele. Mas não se admite, meu amigo, eu estou aqui, não como cronista esportivo, mas eu passei 30 anos na crônica esportiva e falo de cátedra. Rapaz, como olha, é que o cara é artilheiro? O artilheiro é para fazer gol. Olha, é para fazer gol. Eu posso falar? Pode. Vou lhe dizer 2 coisas que eu vou lhe dizer. Pode falar. Você vê que às vezes nem tudo a gente concorda, né? Certo. Primeira coisa, eu, Amadeu Campos, vi 2 jogos do Flamengo esse ano. Certo. Nos 2 jogos, você sabe qual foi o melhor jogador do Flamengo? Esse bem aí, Augusto. Hein? O melhor atacante que o Flamengo tem é Augusto. Mas tá perdendo muito gol, Perdeu meu esses amigo, gols. velho. Mas ele é o melhor atacante que o Flamengo tem. Mas o torcedor, você trabalha é pra fazer gol, rapaz. Pra fazer ele é o gol. melhor, foi infeliz. Mas ele é o melhor atacante. É veloz, driblador, chega rápido, tal. Foi mal nesse jogo porque perdeu os gols. Mas ele é o mais perigoso atacante do Flamengo, Augusto. Então, se eu fosse o presidente, eu não mandaria ele embora, não. Então, se ele... Permaneceria com Augusto. E segundo ponto, você disse que se fosse presidente, o que você faria com Augusto? Eu voltava pra terra dele. Ele é daqui de Teresina. É daqui? Então, melhor que não vai ter muito trabalho. Você mandar ele de volta pra cá, agora a grande verdade. A grande verdade. Dito isso... Ele pode ter tido o azar de não marcar gol. O torcedor quer gol. O River contratou um centroavante chamado Leônidas, que veio do Pará. Quer que eu conte essa história falei, de novo? O artilheiro que não marca, ele foi lá na rádio querer brigar comigo. Nunca fez um gol com o River, cara. Você é pra fazer gol, meu amigo velho. Olha, o Joel Silva me disse essa história. Não, mas não tem problema. Como é o nome dele? Leônidas, artilheiro que não marca. O Galegão passou o jogo todinho, o artilheiro que não marca. Segunda-feira o Leônidas foi lá na rádio no horário do Galego. Era o Leônidas entrando pela portaria e o Galego saindo pela porta do sul. Não, não vai não. A informação que eu recebi. Olha...